Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou falar nesse vídeo do Joaquim Barbosa, que desanimou o Sérgio Moro e os seus apoiadores na semana passada e desta vez voltou a ocupar o noticiário, mas trazendo boas notícias aí para Ciro Gomes e para sua militância. Mas antes de falar sobre isso, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva aqui no canal, ative aí o sininho das notificações, deixa o like ou dislike se gostar ou se não gostar do vídeo, comente alguma coisa, compartilhe. Vamos trazer aqui mais pessoas para esse espaço que luta por um Brasil melhor. Bom, meus amigos, então vamos lá para a matéria aqui do Igor Gadelha, do site Metrópolis. Ele tem trazido várias informações sobre o ex-ministro do STF, que foi o relator do mensalão petista. Ele vai dizer lá o seguinte: embora diga aliados não ter novamente interesse em ser candidato à presidência da República em 2022, o ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, tem feito análises do cenário eleitoral nos bastidores. Em conversas com aliados nas últimas semanas, Barbosa fez um diagnóstico dos nomes que se apresentaram até agora como pré-candidatos ao Palácio do Planalto na disputa de outubro. Segundo pessoas próximas, o ex-ministro, que vai destacar que foi o relator do processo do mensalão do PT no Supremo, não acredita que a vitória do ex-presidente Lula esteja tão dada assim, como mostram as pesquisas. Bom, eu concordo, tenho falado sobre isso aqui e vou falar mais pra frente a respeito desse ponto. Segundo pessoas próximas, Barbosa diz até gostar do ex-governador Geraldo Alckmin, nome mais cotado para ser vice de Lula, mas avalia que, quando a campanha começar de fato, o petista será bastante atacado por opositores. Também concordo e volto mais pra frente. Aliados dizem que também sobram críticas do ex-ministro do STF ao presidente Jair Bolsonaro e ao ex-juiz Sérgio Moro, algumas delas já noticiadas pela coluna. Bom, vou deixar no comentário fixo o link do vídeo que eu gravei sobre essas críticas aqui, porque lá nesse vídeo eu vou destacar, por exemplo, Joaquim Barbosa diz que não aceita ser vice do Moro, acha que o ex-juiz teria mais chances concorrendo ao Senado, porque ele tem um teto muito baixo que pode impedi-lo de ir ao segundo turno, e que as companhias, que Moro anda por aí não são boas, como militares e também alguns que trabalharam na Lava Jato, porque reforçariam essa imagem meio que de autoritária. Então ele acha que Moro está tendo alguns erros, e como eu já falei sobre isso no outro vídeo, nem vou explorar muito aqui nesse. Bom, e para finalizar essa parte da matéria, vai destacar o Igor Gadelha. Até o momento, aliados dizem que um dos poucos que se salvam na lista de Barbosa é Ciro Gomes. O presidenciável do PDT é considerado um bom candidato pelo ex-ministro do Supremo. Bom, e eu acho que será até o fim, porque creio que nenhum outro nome surgirá além dos que já estão aqui colocados. Na verdade, daqui para frente, o que nós veremos é um certo afunilamento, em que muitos apostam que ficarão 4 ou 5 candidatos mais competitivos, Por exemplo, Lula, Bolsonaro, Ciro. Há uma dúvida se Dória e Moro concorrerão ou se eles estarão um apoiando o outro, e talvez o PSD com o nome de Pacheco, mas até o próprio Pacheco já anda meio desanimado, então muitos apostam que talvez serão apenas 4 nomes aí com maior força. E como eu tenho dito aqui sempre, você pode discordar dessa ou daquela fala do Ciro, achar que ele exagerou nesse ou naquele adjetivo, mas não dá para negar que o Ciro é um candidato muitíssimo preparado e traz o debate para um outro nível. Eu digo sempre que o Ciro pode ter 10 ou 100% das intenções de voto. A questão não é essa, mas é que ele enriquece a discussão que deve ser feita numa eleição. Além do mais, o Ciro é alguém que tem ficha limpa, enfim, nunca respondeu a um processo por corrupção ou improbidade administrativa, nem para ser absolvido. Os processos o Ciro responde são todos aí danos morais. Enfim, quem processa o Ciro é Cunha, Temer, Bolsonaro, João Dória, tem aí outros e outros, Eunice Oliveira, Eunice Oliveira quase que monopoliza a maioria dos processos. Então são questões nada relacionadas à corrupção ou improbidade. E o Ciro tem, enfim, debatido o projeto, tem experiência, tem ajudado, assim, na campanha a fazer até com que outros candidatos saiam de uma zona de conforto. E tudo isso pode ajudar na campanha, e fazer com que outras pessoas, assim como Joaquim Barbosa, o considerem, um melhor candidato, um bom candidato, alguém que se salva nessa lista que muita gente olha, enfim, com grandes ressalvas para diversos candidatos. Então é difícil que alguém olhe para um candidato e diga: eu concordo com 100% do que ele defende, do que ele fala, do que ele já fez.
Então pode ser que o Ciro, mesmo não agradando 100% este ou aquele, por conta de uma ou outra ideia, que ele consiga, quando a pessoa realmente for fazer uma avaliação do candidato, agradar mais que desagradar, e aí ele ter uma certa vantagem em relação a outros. Mas vamos voltar aqui a uma questão importante, que é sobre essa coisa da vitória do Lula não estar tão certa como o Joaquim Barbosa colocou. Eu concordo com ele. Eu acho que nessa eleição nós temos um candidato que tende a ser derrotado, que é Jair Bolsonaro, por conta da altíssima rejeição que ele tem. Enfim, o Auxílio Brasil, que muita gente achava que ia trazer para o Bolsonaro uma popularidade, não surtiu efeito, segundo, né, as últimas pesquisas. Então tá tudo muito difícil para o Bolsonaro, essa questão de inflação. O PIB nesse ano agora vai ser aí algo em torno de zero, um pouquinho mais ou talvez até um pouquinho menos. E essa coisa da economia é o que afeta mais a popularidade do presidente. Então Bolsonaro passou a ser vidraça e tem muito material, enfim, que poderá ser utilizado contra ele na campanha. A atuação pessoal dele e também do governo na pandemia foi uma tragédia. Então eu acho a situação de Bolsonaro de fato muito complicada para que ele consiga reverter até as eleições. E Lula hoje me parece ter uma vaga meio que garantida no segundo turno. Mas é óbvio, qualquer pessoa que analisa com um pouco mais de calma e sem algum tipo de fanatismo percebe que os números estão inflados, né? O Lula está com eleitores de ocasião, daqueles que não gostam tanto dele, mas que estão com ele só por ser o candidato que se apresenta com mais força para derrotar Bolsonaro. Mas quando este eleitor de ocasião perceber que Bolsonaro não é mais uma ameaça, esse pode então migrar do Lula para um outro candidato, até naquela ideia de tirar Bolsonaro do segundo turno. Então, muitos imaginam Lula ali com em torno de 35%, né, que é o eleitor, digamos assim, que o PT tem ali em torno de 30% a 35%. Bolsonaro, se ficar na casa de 20 e poucos por cento, talvez até menos, que Bolsonaro está aí numa barreira, aparecendo em algumas pesquisas com 21, 22. Se ele ficar abaixo de 20, aí muita gente aposta que aí ele pode derreter ainda mais. Então, mesmo assim, considerando Bolsonaro com 20, você teria aqui 55, 50% em disputa. E com esse percentual em disputa, muita coisa pode acontecer. E um outro ponto da fala de Joaquim Barbosa é que quando a campanha começar, de fato, que não começou ainda, o petista será bastante atacado por opositores, como já começou a ser nessa semana passada, por conta do artigo do Guido Mantega na Folha e também do PT dizendo que se o Lula for eleito, pretende revogar a reforma trabalhista. Choverão críticas. O que o Luiz Inácio Lula fez então? Disse que o Guido, Nelson Barbosa e Mercadante podem debater, publicar artigos e dar entrevistas, mas ninguém fala por ele, né? Se agradar, Lula abraça a ideia. Se desagradar, ele fala, não, mas eu avisei lá antes, né, que ninguém fala por mim. E assim ele não se compromete, né? Nem com o mercado, mas a militância aplaude, né? Tudo que o Lula faz para eles é coisa de gênio. E a manchete do dia 10 do Globo, vou deixar o link aqui embaixo, Glaze diz que Lula não fará carta ao povo brasileiro, nem deve atender a mimimi do mercado. E lá na matéria diz que o PT quer mostrar, desde já, que vai revogar o teto de gastos, a política de preço da Petrobras e a reforma trabalhista. E diz não estar preocupado com o que pensam os donos do dinheiro. Mas vejam isso, abre aspas para Glaze, não tem necessidade de carta ao povo brasileiro. As pessoas já conhecem o Lula. Não precisamos mais de um Palocci. E a questão aqui é, as pessoas conhecem o Lula ou o mercado o conhece? Pois é, que talvez é por conhecerem o Lula que nem precisa mais da carta, né? Talvez o próprio Lula já é a carta. Vale lembrar, Glaze, que o Lula eleito em 2002 fez zero reforma estrutural, manteve a banqueirada rindo de orelha a orelha e o Lula tem orgulho disso. Ele conta como se isso fosse uma vantagem. Eu fico assustado, um cara que se diz progressista, ele vai falar que a elite tinha que ficar de joelho para mim, não sei o quê. Colocou o Meirelles no Banco Central lá no seu primeiro dia de governo, né? E manteve até o fim, né? Gostou tanto que ficou. Hoje o Meirelles é secretário do Dória e porta-voz do Tucano em assuntos econômicos. Alguém fala assim, não, mas agora Lula entendeu que o Meirelles, enfim, não pode mais fazer parte de um eventual governo seu. Mas será mesmo? Eu vou deixar um link, porque no dia 9 de outubro de 2021, um dia depois de uma coletiva que Lula concedeu em Brasília, e ele foi indagado se o Meirelles, né, poderia voltar a fazer parte de um eventual governo seu. Abre aspas para o Lula em outubro, agora. Tem que perguntar para o Meirelles. Ele agora está com o Dória.
O Meirelles é uma pessoa que eu gosto dele, tenho relação com ele. Quando eu precisei do Meirelles, ele teve um papel muito importante no meu governo. Eu sou grato ao Meirelles, mas vejam isso, o Meirelles está noutra até agora. É o Meirelles que está noutra, né? E aí silêncio do campo progressista, porque pelo jeito, né, se o Meirelles não tivesse com o Dória, não tivesse noutra, o Lula está no mesmo. E se for o mesmo Lula de 2003 que nós tivemos aí, a gente pode esperar 4 anos sem reformas estruturais, com algumas políticas públicas importantes, interessantes, mas sem o tipo de transformação que nós de fato precisamos. Voltando a Glaze, nesse dia 10, diz o Globo que ela também descarta qualquer autocrítica sobre o desastre econômico do governo Dilma Rousseff, que levou o país a 2 anos de recessão. Para ela, a responsabilidade pela derrocada em 2015 e 2016 não é da ex-presidente. Abre aspas para Glaze. O Joaquim Levy, que é liberal, é o culpado pelo que aconteceu. Ele induziu Dilma a fazer coisas que não deveria ter feito. Bom lembrar que o Levy assumiu o Ministério da Fazenda no dia 1º de janeiro de 2015, no início do segundo mandato da Dilma, e naquele ano a economia desastrou. Só que aí eu fico pensando, ela vai falar aqui que o culpado é o Joaquim Levy, que é liberal. Será que o Joaquim Levy caiu lá de paraquedas, de repente, caiu na cadeira, a Dilma passou, olhou e falou, opa, quem que é isso aqui que virou ministro da Fazenda? Não foi assim, ele foi escolhido. E já que a Glaze disse que o Joaquim Levy é um liberal, para quem não sabe, Joaquim Levy foi secretário do Tesouro Nacional de 2003 a 2006, no primeiro governo Lula. E tudo isso aqui será, claro, explorado pelos adversários do ex-presidente Lula. Em outro ponto importante que pode aquecer demais essa campanha é quando começar de fato os debates na televisão, que prometem ser bastante emocionantes. E voltando à questão do Joaquim Barbosa ter declarado aí a certa preferência pelo Ciro, a grande questão é, será que vai ficar só nisso ou isso pode vir a ser no futuro um apoio formal, enfim... De todo jeito, já é um dos assuntos mais comentados no Twitter, então já pode se considerar um certo trunfo para o Ciro Gomes, porque muita gente que gosta de Joaquim Barbosa pode ver isso aqui e ver nele uma figura que também é muito respeitada pelo combate à corrupção, pauta que Sérgio Moro tenta monopolizar para si nessa pré-campanha. Então, Ciro Gomes, nessa disputa que tem neste momento contra Sérgio Moro para tentar tirar Jair Bolsonaro do segundo turno, tem muito a comemorar com essa notícia que foi trazida hoje por Igor Gadelha lá no site Metrópolis. Então, pessoal, é isso. Eu vou deixar vários links aqui no comentário fixo. Quem puder, compartilha esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas aqui para o Politizando. Valeu, até mais!